Fala galera, como é que vocês estão? Hoje aqui, mais um episódio do Podcorte. E hoje o convidado é nosso mano Diogo Viana, direto de Miami. Vamos entender um pouco da história desse cara, como ele veio parar aqui e, claro, deixar ele bonitão aí. Fala, meu mano. Fala Viana, aí, cara. beleza, Como é que cara? você tá? Tudo bem? E aí, que cabelão, hein? Não, agora eu tenho que dar um jeito nisso aqui, cara. Isso aqui tá legal, não. Então vamos botar a informação então. Então demorou, vamos lá. Fala, meu mano, primeiramente quero te agradecer Imagina, cara. por ter Brigadaço. vindo de Miami, né? Sempre que a gente Cara, pode, a gente vem. Ficar bonito, né? Não tem jeito. Não, se eu puder escolher, eu só venho cortar cabelo em Orlando. Fato. Mas a gente quer saber um pouco do Diogo Viana, como que ele veio, como que ele saiu do Brasil, como é que ele veio parar nos Estados Unidos, o que ele faz hoje, né? Relativamente aqui na América pra nós. Conta pra gente um pouquinho, Diogo. Cara, assim, eu vim pra cá em 2001. Cara, assim, minha história é um pouco diferente, né? Porque, assim, eu não precisava vir pra cá, né? A minha vida inteira eu sempre gostei muito daqui. Sempre assisti seriados americanos, gostava dessa vibe daqui. E sempre falei pra minha família, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos inteiro. Sonho americano. Cara, eu nem tinha sonho americano, assim, sabe? Eu queria vir pra cá, eu queria vir pra cá, eu gostava da ideia daqui. É uma coisa meio esquisita, porque eu tinha uma afinidade muito com as coisas daqui. Sim. Mas nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem passaporte e tal. E eu sempre falava pra minha família, falei, cara, um dia eu vou conhecer os Estados Unidos e tal, pô, quero muito. E a minha mãe especificamente falava, não, tem que conhecer o Brasil primeiro. Falei, não, mas o Brasil não tem tanto interesse não, tem interesse mais nos Estados Unidos e tal. E isso foi rolando, assim, desde moleque. Quando que aconteceu esse estalo assim de, cara, vou testar? Eu conheci uma galera que tava aqui e tinha acabado de voltar pro Brasil. Sim. E aí eu falei, pô, meu sonho é ir pros Estados Unidos, conhecer. Ele falou, pô, se você quiser, eu tenho vários amigos lá. E se você quiser, eu te apresento, pô, você pode passar um tempo lá. Eu falei, tá falando sério? Eu falei, tô. E aí começou essas ideias, cara. Na época, eu fazia curso preparatório pro IME e pro ITA. Então, assim, eu estudava pra fazer engenharia aeronáutica, eu gostava dessa área e tal. Sim. E quando cogitou-se essa possibilidade, eu meio que travei e falei assim, pô, peraí. Se é pra ir pra lá, eu acho que eu quero ir, eu prefiro ir, né? E aí eu fui amadurecendo a ideia, fui conversando com a galera, e acabou que eu falei, cara, eu vou. E aí, na época, a minha família meio que apoiava, mas ficava meio assim com o pé atrás, pô, estudando pro IME e pro ITA, vai largar tudo aqui pra ir pros Estados Unidos. Não, eu vou ficar 20 dias lá, qualquer coisa eu volto. Só que desse qualquer coisa eu volto são 25 anos. Qualquer coisa eu volto. Aí fui ficando, fui fazendo as coisas aqui, fui me virando, né? Naquela época eu vim pra cá antes do 11 de setembro, né? Então assim, as coisas eram um pouco mais fáceis de trabalho e tal. Cara, eu fui ficando, fui me apaixonando cada dia mais. E assim, resumidamente, eu ia pra casa dessa galera, aí deu um problema nessa galera, acabei que eu não consegui ir, que era em Boston. Sim. E aí eu fui resolvendo, eu tinha a irmã da minha madrinha, que minha mãe conhecia há muitos anos, já morava aqui. E aí minha mãe entrou no circuito e falou, não, eu vou botar em contato com o pessoal lá em Miami. E aí acabou que não, te arrumei um lugar pra você ir pra Atlanta, trabalhar em Atlanta. Falei, pô, beleza. E no final das contas, depois de tudo isso aí, eu vim parar em Miami e tô aqui em Miami até hoje. Mas o legal eu acho legal a disposição, cara, que poucas pessoas têm de largar tudo. O Brasil, Tudo. a comodidade ali de estar no Larguei conforto, né? Isso. E falar assim, cara, eu vou tentar a vida, vou fazer o que for preciso e não tenho medo. Não. Na verdade, a gente fica com aquele pezinho atrás, a gente fica com aquele medo. Então, é porque assim, na verdade, eu vim pra cá, eu tinha 19 anos, né, cara? 19, 20 anos. Muito novo, hein? Eu tava estudando pro preparatório IME e ITA. Eu não tinha nada no Brasil, eu tava começando a minha vida profissional. Sim. Falei, vou passar, vou estudar, porque IME e ITA é muito difícil. Falei, mas eu vou estudando até eu passar e vou fazer minha vida aqui, né? É uma faculdade pública, né? Vamos dizer assim, militar, né? Sim. E como imigrante, tu chegar como imigrante, como é que foi a experiência de chegar e qual foi, assim, você criar aquela expectativa de achar que ia ser muito fácil, mas qual foram os empecilhos que você encontrou no caminho para chegar aqui? Então, de novo, né? A minha vinda pra cá ela é um pouco diferente da grande maioria. Graças a Deus, assim, eu tive muita sorte, assim. Por quê? Número um, porque eu não precisava ter vindo pra cá. Eu não estava passando dificuldade no Brasil para vir pra cá. E isso, eu acho que foi o divisor de águas pra mim.
E existem duas, pra mim, analisando, né, olhando pra trás, são duas coisas que foram muito, muito importantes pro meu sucesso aqui, né? Sucesso que eu digo de adaptação. Sim. Que é muito difícil você largar a família e tal, e vir pra cá, né? Muita gente tem muita dificuldade de fazer isso e de se manter aqui. Até vem com isso. Na época você já tinha inglês já? Eu fazia, no Rio de Janeiro tinha um curso muito famoso, o Brasas. Sim. Eu estava terminando o Brasas já, então eu achava que eu sabia falar inglês fluente, né? Quando chegou aqui, aí o cara falava tudo. É isso aí. Eu achava, não, pô, sei falar pra caramba, não, vou me virar, eu sou formado praticamente no Brasas, pô. Eu sabia falar, eu só não conseguia entender. Porque com sotaque americano você fica, hã? E aí eu pedia, fala mais devagar, vai devagar aí e tal. E aí foi aonde eu fui me adaptando assim. Mas assim, eu tive dois fatores que me ajudaram muito. O número 1 é eu não ter necessidade de vir pra cá. Ou seja, eu não vim pra cá obrigado porque eu tava passando dificuldade no Brasil. Número 2, que eu acho que foi o primordial, é que eu sempre sonhei em vir pra cá. Então, assim, isso tudo, você meio que esquece tudo que você deixa pra trás, sabe? Sim. Porque você vive um sonho. Tipo assim, imagina... E acredita naquilo, assim. Eu queria... Já acreditava que ia dar certo. Eu queria estar aqui. Então, assim, é uma coisa... Eu não procurei, poxa, eu tô passando dificuldade no Brasil. Pra onde que eu vou pra eu melhorar de vida? Eu não tive isso. Eu falei, eu vou pra onde eu quero ir, que é onde eu sempre tive vontade de ir, que é pros Estados Unidos. Eu sempre tive vontade de vir pra cá. Então, pra mim foi muito mais fácil, porque a adaptação aqui foi uma adaptação meio que automática. Eu falei, pô, eu tô num lugar onde eu sempre quis estar. Ah, a família tá no Brasil? Tá, mas eu consegui me desligar muito facilmente da família. Sim. Porque eu tava vivendo um sonho, que era estar aqui. Não era sonho financeiro, era o sonho de estar nos Estados Unidos. Aí a coisa que vai acontecendo. Sim. Aí você vai trabalhando, eu já vinha com inglês, então eu já vinha com uma certa, na minha cabeça, né, uma certa tranquilidade. Falei, não, eu sei falar a língua. E aqui, quando você chega, obviamente que você passa essas dificuldades, né, de entendimento da língua, de compreensão da cultura, Sim. mas eu já tinha mais do que um básico no inglês. Então foi só aquela coisa de você ir pegando como que as pessoas falam, entender como o americano fala, adaptar o sotaque. E aí eu fui, o que eu vou fazer? Eu vou assistir filme. Sim. Porque o básico, o vocabulário eu tinha. Eu só não conseguia entender o que o cara falava na sua totalidade. Eu conseguia Sim. fazer o contexto da frase. E aí eu fui escutando o americano falar e eu fui me sentindo mais confiante e fui começando a me adaptar e muito melhor, né? E Miami também tem uma facilidade, né, o Marlon? Porque em Miami se fala muito espanhol. Então, assim, numa dificuldade que você tem de falar inglês, você vai pro espanhol ou pro portunhol. Sim. Na verdade, eu fiquei muito mais fluente em espanhol mais rapidamente do que no inglês. Porque para mim a adaptação foi muito mais fácil. Eu tenho facilidade com idiomas. Sim. E o espanhol ajuda muito, né? Se você falar do português, todo mundo meio que entende você falar, se você falar devagarzinho. E aí foi essa facilidade. Mas assim, eu não tive essa coisa de, poxa, eu vou largar tudo com a idade que eu tô hoje para tentar uma vida nova. Não, eu não tinha nem começado uma vida no Brasil direito. Dá pra ver que tu é um cara muito comunicativo. Sempre foi assim, sempre teve essa comunicação. Sempre. Então foi mais fácil esse network de chegar e entender as coisas, se conectar com as pessoas. Até no meio do que você fazia já, que você fazia algumas coisas na área artística. Conta um pouquinho sobre como começou esses eventos. É muito engraçado, porque eu mexia assim, eu tava começando também de fazer uns eventos no Brasil, assim, aprendendo, né, essa área que as pessoas acham que é muito fácil, mas é complexo. Quando você vê a coisa acontecendo, já se passou muita coisa antes, né? E aí, cara, foi muito engraçado, porque eu sonhei uma vez que eu ia conhecer o Só Pra Contrariar, né? Eu sonhei do nada, assim, aleatoriamente. The Secret. Totalmente. E aí, cara, depois de um tempo aqui, de pouco tempo aqui, eu montei uma empresa que fazia rede de computadores, né? Na época eu tava bem no início, imagina, estamos falando aí de 2005, 2004, uma coisa assim. Cara, e por ironia do destino, eu conheci o Alexandre Pix. Eu fui fazer um trabalho na casa dele, sem saber quem era, porque a gente tinha, no computador não tinha o nome dele, tinha o nome do empresário dele. E aí eu fui lá e aí começamos a conversar e tal. Aí onde entra tudo, né? Como é Deus agindo na vida, né? Já escreve os caminhos. Já escreve, né? Porque eu juntei evento com futebol, as coisas que a gente mais ama no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né?
E aí, cara, aí eu fui conversando e tal, não sei o que lá, e fui montando as coisas pra ele, batendo papo e tal. O empresário dele era paulista, então aquele sotacão de paulista, né? E aí fui falando, sempre comunicativo, simpático. E aí, cara, uma hora que eu fui fazer, eu falei, cara, eu preciso de um computador pra fazer uma configuração aqui e tal. Aí eu peguei um computador, esse rapaz de boinazinho, óculos escuros, me deu um computador. E aí, quando eu abri o computador, eu falei, era uma paisagem que tinha um sol, e nesse sol tinha o símbolo do Flamengo no meio, né? Eu sou carioca, né? Sou flamenguista desde sempre, né? E aí, eu falei assim, ué, flamenguista aqui, pô, um sotaque mineiro, que a gente, né, reconhece o sotaque. O outro paulista, falou, pô, eu também sou flamenguista. Quando eu falei que eu também sou flamenguista, era o Alexandre Pires, tirou a boina no óculos escuro e falou, pô, eu também sou. Aí começou, né? Pô, cara, não sei o que, começou. E aí são 20 anos de amizade. E aí eu fui começar a aprender. Eu entrei, praticamente convivia com eles o tempo todo, porque eles moravam aqui, né? O Alexandre estava entre Brasil e Estados Unidos, o empresário dele já estava morando aqui, fazendo os projetos em espanhol. Virei muito amigos dele, fiquei convivendo com eles muito tempo. E aí eu comecei a aprender mais profundamente, profissionalmente, essa área de produção, de evento, de como funcionava a carreira de um artista e tal. E aí, cara, aí eu fiz amizade com eles, fui aprendendo como faz, como que é a vida de um artista e fui entrando nisso aí. E aí fui pro Brasil, passei uma temporada no Brasil, aí comecei a trabalhar com eles e tal, aí entrei nesse mundo, conheci muita gente também, conheci muito jogador de futebol. Você sempre morou em Miami? Sempre morei em Miami. A vida inteira? A vida inteira. Sempre morei em alguns lugares, tipo 6 meses em Chicago, aí rodei os Estados Unidos um pouco durante uns 6 meses também, mas a minha base sempre foi Miami, assim. Hoje, o que é pra você, assim, com uma visão mais experiente ou de empreendedor, o que Miami hoje ajuda o cara que chega em Miami? Cara, assim, hoje, falando de hoje, não vou nem falar da época que eu cheguei, né? Mas falando de hoje, Miami virou uma cidade muito globalizada, né? Muito diferente do que é Miami hoje, né? Quando eu cheguei, Miami não tinha esses prédios que tem hoje, todo esse branding das grandes marcas de luxo, colocando o nome em prédio, isso não existia aqui quando eu cheguei. Cara, hoje Miami virou um atrativo de conexão, virou um atrativo de networking, de luxo, de empresários bem-sucedidos, por uma série de fatores. Mas, assim, principalmente aqui, essa migração que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, né, das empresas e de grandes empresários voltando para Miami, ou vindo morar em Miami, é justamente pelo networking que você hoje consegue fazer em Miami, e também da qualidade de vida, do lifestyle. Fala que o poder visual também, o brasileiro é muito de ver como fora do país é sempre assim, é melhor do que o Brasil, tudo é o melhor que o Brasil. E muitos brasileiros não entendem que muita coisa é muito bom no Brasil. Então, assim, vamos lá. Isso aí é um problema, vamos dizer assim, é um problema antigo, né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. Eu digo o seguinte, cara, independentemente de você ser cidadão americano hoje ou não, de você morar aqui 50 anos ou não, ou 5 meses, todo imigrante, ele tem os seus problemas. Nada em qualquer país do planeta Terra é só alegria. Você tem os seus momentos de tristeza, você tem os momentos de alegria, você tem os momentos de felicidade, os momentos de dificuldade. Tem que trabalhar. Isso faz parte. Tem gente que pensa que chegar aqui tudo é fácil, o dólar tá caindo. Eu lembro, cara, assim, eu tô aqui há 25 anos, né? Então, assim, eu lembro, na época, de uma novela chamada América, não sei se vocês lembram disso. Sim. Que eu lembro do personagem da Débora Seco, que ela tinha 3 empregos. Mas de manhã, de tarde, já era de dessa noite. época dessa novela? Eu sou da época dessa novela. Eu já morava aqui, inclusive. Não, eu já morava aqui, inclusive. Entendeu? Então, tipo assim, eu vi aquilo e muitos amigos meus no Brasil ficaram, caraca, Diogo, é isso? Eu falei, cara, isso aí é ficção, pô. É impossível você levar essa vida trabalhando 3 empregos e ter essa vida que ela tem aí, pô. É impossível. Sim. Então, assim, as pessoas criaram também, por causa da ficção, não só de novela, mas de filmes também, né? Hollywood e tal, que você vai chegar aqui nos Estados Unidos hoje e no mês que vem você tá com carro, casa própria, ou morando sozinho, num puta apartamento. Sim. Não é assim que funciona. Aqui nos Estados Unidos, esse sonho americano, ele já deixou de existir há muitos anos atrás. Isso não existe mais, né? E você vir aqui acumular uma fortuna e voltar para o Brasil. Sim. As coisas mudaram bastante, né? Essas políticas imigratórias nos Estados Unidos, ela dificulta bastante para o imigrante. Você não pode mais ficar ilegal como você ficava assim 30 anos atrás, que você ficava aqui legal, em 3 meses você pegava um green card porque, eu preciso de green card, você precisa? Toma aí um. Entendeu? Hoje em dia as coisas não são assim.
Mas assim, existe muita dificuldade, o imigrante, principalmente na parte cultural. Sim. Hoje as pessoas, eu vejo, assim, as pessoas que são muito mais ligadas à família têm uma dificuldade muito maior de vir para cá, porque os Estados Unidos é um país que ele te oferece oportunidade, mas você precisa trabalhar, você precisa fazer. O solo aqui é fértil, mas você precisa plantar. E as pessoas acham que vão chegar aqui e vão plantar por você. Sim. E que você vai colher os frutos, não é assim mais. Como experiência, mais uma vez como experiência você aqui na América, você acha que o brasileiro, para poder vencer na vida, ter uma vida melhor, ser um grande empresário, tu acha que ele tem que ele tem que vir para os Estados Unidos viver o sonho americano, ou isso é ilusão? Depende de cada um, de cada pessoa. Então, pra mim isso é ilusão. Porque quando a gente fala de sonho americano, a gente tá vendendo uma facilidade que ela não existe. Infelizmente, ela não existe. Não existe facilidade. Então, assim, o brasileiro, pela minha experiência aqui nos Estados Unidos, eu trabalhava com empresas americanas. E o americano, ele adora trabalhar com o brasileiro. Por quê? Primeiro porque o brasileiro com todo respeito a todas as outras nacionalidades, e o brasileiro é muito inteligente, ele é muito safo. Criativo. Ele é criativo, ele resolve, ele dá solução para um problema. Tem muitas outras pessoas que falam, eu tô com um problema, não, se não resolver esse problema, eu fico sentado esperando ser resolvido. O brasileiro não, ele é muito dinâmico. E o brasileiro é muito trabalhador. Eu acho até que muito por onde nós viemos. Nós viemos numa situação muito difícil, né, que é a economia brasileira, que sufoca o empresário, sufoca o trabalhador. E quando você chega aqui e você vê que o tanto que você trabalhava no Brasil, se você fizer a mesma coisa aqui, você tem uma vida muito melhor, você cria um estímulo para você trabalhar cada dia mais, pô. Porque aqui o que você ganha é pelo que você trabalha. E se você trabalhar muito, você vai ganhar muito e você vai viver uma vida muito boa. No Brasil, você trabalha e você nunca consegue alcançar esse nível de vida que você tem aqui. Sim. Então isso é um incentivador, vamos dizer assim, da imigração do brasileiro para os Estados Unidos. É óbvio que a gente só está falando aqui da parte boa. Tem a parte difícil, que é a parte de você ter documento, de você se legalizar. É muito mais difícil hoje. Mas assim, o brasileiro, cara, se você botar o brasileiro em qualquer lugar do mundo, o brasileiro sempre se sobressai. E é assim, eu conheço vários países do mundo, tenho amigos em vários países do mundo, e você vê que às vezes, a grande maioria das vezes, vou dar um exemplo assim, eu tenho um amigo na Suíça, que teve um corte na empresa dele, suíços foram mandados embora, mas ele, brasileiro, falou, esse aqui a gente não pode tirar. Esse tem que ficar. Então, se o brasileiro, cara, se fizer tudo direitinho, certinho, o brasileiro vence em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, mesmo que seja mais difícil. E um conselho para dar pro brasileiro agora, que tem um sonho americano, que vai começar aqui do zero, dar essa dica de ouro para esse cara que tá sonhando em vir pra América. Assim, a primeira coisa que eu falo sempre isso pros meus amigos, não venham ilegalmente. Não venham fazendo nenhum tipo de movimento errado. Essa é a primeira dica. Se você não pode vir agora legalmente, não venha. Porque isso vai refletir no futuro. Você pode até vir agora, mas lá na frente isso vai te prejudicar de alguma maneira. Ou seja, na hora de você pegar um documento, ou seja, na hora de você passar numa imigração, ou seja, na hora de você arrumar um emprego. Não venha ilegal. Essa é a primeira dica. Segunda dica é dê o seu melhor em qualquer coisa que você faça. Porque isso vai garantir a sua estadia aqui, vamos dizer assim, né? Que você vai ter um bom trabalho, você vai conseguir se manter aqui trabalhando, porque você precisa trabalhar para se manter aqui e você vai conseguir se manter aqui. Terceira dica, faça network com quem quer que seja. Ah, essa pessoa aqui não é nada. Hoje, ela não é nada. Amanhã, ela pode se tornar alguém e é a pessoa que vai poder te estender a mão porque ela vai lembrar de você lá, pô, você foi um cara legal lá atrás. Isso aí é... Assim, eu sei que é isso, 24 anos, 25 anos aqui, e eu sei que isso aconteceu comigo e vai acontecer com todo mundo. Tem muito cara que tá aí querendo fazer network só com quem? Não, isso não... Isso tem um monte assim, só... É importante... E só quer chegar pra sugar, meu cara, né? Mas isso vale também, mas não se deixe levar pela aparência, porque o cara que não pode te oferecer nada hoje é o cara que vai ser bem-sucedido amanhã e é aquele cara que vai abrir que tem a chave para abrir uma porta para você.
Que dinheiro não abre. Que dinheiro não abre. Nem sempre dinheiro abre portas. O contato, o network, às vezes é a amizade. Você ser uma pessoa simpática, fazer uma amizade com uma pessoa ali jogando no futebol ou jogando peteca, sim, é o cara que conhece o cara que vai te abrir a porta lá no futuro. Isso é uma lei que, hoje em dia, né, Marlon, é melhor você ter network do que ter dinheiro, né? Verdade. Porque você faz dinheiro com network e às vezes com dinheiro você não faz network. Eu sei porque eu vivi isso a minha vida inteira. Muita coisa que eu consegui, viajar para vários, 9 países, foi pelo network. É isso aí. E não pelo dinheiro. É isso aí. Isso é fácil. E, cara, e respeite todo mundo. Cumpra as leis do país que você resolveu ir viver, porque você só tem a ganhar, cara. Os Estados Unidos, falando aqui desde os Estados Unidos, se você fizer tudo certinho, é questão de tempo de você ser bem sucedido. Questão de tempo. Não tem como dar errado. Trabalha e faça as coisas direitinho, que não tem como dar errado, cara. Aí, Diogo, agora me fala uma coisa. O que a América mudou na sua vida? O que ela mudou na sua vida? Por completo. Assim, bastante coisas, né? Foram bastante coisas que eu tive que aprender aqui. Vou começar a enumerar algumas, né? Uhum. Foram várias. A primeira é porque quando eu cheguei aqui, eu tinha em casa, a gente tinha uma colaboradora lá em casa. Então eu chegava e falava assim, traz um copo d'água aí pra mim. Eu não levantava nem do sofá pra ir buscar um copo d'água. Sim. E assim, quando tu chega na América, é o seguinte, ou você lava sua roupa, ou você fica com a roupa suja, ou você cozinha, ou você vai comer McDonald's, ou você limpa a sua casa, ou você vive no chiqueiro. Então eu tive que começar a aprender a realmente ter responsabilidade. Sim. E não ficar delegando, traz isso pra mim, passa minha roupa, lava minha roupa. Eu chegava no Brasil, né, cara, no Brasil a roupa tava lavada, dobrada dentro da gaveta, cheirosa. Aqui não, ou você faz, ou você faz. Então isso começou a me gerar bastante responsabilidade nesse sentido. Sim. Eu não sabia nem ferver uma água para macarrão. Hoje em dia eu posso falar assim que eu sei cozinhar bem. Bastante, inclusive. Aprendeu, né? Eu aprendi. Hoje eu tenho amigo chefe de cozinha, hoje eu cozinho muito bem. Meus amigos todos chamam pra casa deles para fazer comida para eles. E é uma coisa que eu me apaixonei de fazer. Sempre fui muito organizado, sim, sempre gostei de organização. E uma das coisas que os Estados Unidos, que eu sempre admirei isso aqui, sempre quis vir pra cá, porque eu gosto de seguir regra. Eu gosto de disciplina. Eu gosto de ter aquilo ali pra seguir. E os Estados Unidos é um país que você tem que seguir a regra. Isso o brasileiro gosta. Eu pelo menos gosto, né? É que o brasileiro não tá muito acostumado a seguir regra, porque no Brasil não tem muita regra, né? No Brasil a gente vai fazendo as regras de acordo com a nossa vontade, né? Se é bom pra gente, a gente bota a regra. Se não é, a gente tira. Aqui não, aqui a gente tem que seguir regra. Eu sempre gostei disso, dessa disciplina, de obedecer, sabe? Tem lei, tem que obedecer a lei, eu sempre gostei disso. Então, pra mim, foi uma coisa muito legal, assim, né? E o que falando sobre pessoas, né? O que você viu de diferente aqui entre o Brasil e a América, falando sobre pessoas, relacionamentos e tal? Vamos lá, vamos falar do brasileiro, né? Se você pegar o brasileiro aqui, eu não sei te explicar, sinceramente, eu tô aqui de novo, vou repetir, né? Você até repetitivo nessas coisas quando eu falo isso, mas eu tô aqui há 25 anos, então eu já vi de tudo que você pode se imaginar de brasileiro, tudo. Brasileiro gente boa e brasileiro que finge ser gente boa e não é, brasileiro que quer dar golpe em brasileiro, já vi de tudo que você possa imaginar, já caí em golpe também, quem nunca, eu acho. Vi muitos anos aqui de confiar nas pessoas e no final das contas aquilo que a aparência não seja aquela. Hoje, com essas experiências, né, mas eu acho que não é nem só dos Estados Unidos, mas aqui torna-se um pouco mais comum porque é meio da cultura americana ser assim. Eu sou um pouco mais frio. Eu sempre fui emocionalmente, sempre fui muito razão e menos emoção. Você prefere fazer negócios com brasileiro ou com americano hoje? Com americano. Com americano? 200%. Porque a galera, geralmente o brasileiro, ele não... A gente que já tá aqui, a gente não tem essa mania de não investigar ninguém. Achou o cara maneiro. É brasileiro, é nosso parceiro. Conheceu no futebol aqui, conheceu ali numa reunião e tal. E aí o cara conta a história dele, que você não sabe realmente. Isso. Ninguém puxa lá o CPF do cara pra ver a história, se o cara tem... Se tem um bom antecedente, né? Não tem. Então, por isso que a gente acaba sofrendo aí muito com a galera. Sofre. Isso aí, como eu te falei, já tomei golpe de brasileiro exatamente por causa disso. Você conhece, o cara é gente boa, você confia, é brasileiro, amigo nosso, quer fazer, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto, mas na verdade a intenção não é bem essa, né? O americano, ele já tem um outro tipo de coisa. Americano não dá golpe? Claro que dá. Toda regra existe exceção.
Mas o americano, ele é muito diferente, até para fazer negócio. É preto no branco, é sim, é não, é não. É isso pode, isso não pode. Existe uma... Não tem um jeitinho brasileiro. Ele chega a ser... É o engraçado que eu acho do americano que ele chega a ser frio, né? Ele é frio. Tipo assim, você parou o carro na frente da tua casa ali, tá errado? Aí ele chama a polícia, manda a polícia tirar e você vai chegar ali e vai falar assim, não, amigo, eu mandei, beleza. Tipo assim, é como se fosse uma regra. O certo é certo, errado é errado. Isso. É simples assim. Não tem um jeitinho. No Brasil, se você faz um negócio dele, toma aqui 50, deixa ali rapidinho. O cara faz vista grossa e beleza e tal. Aqui não tem isso. É certo, é errado, é errado. Acabou. Eu já discuti com o policial. Pô. Eu tava certo, ele tava errado. E ele veio falar pra mim uma grosseria na época, e na época eu não tinha nem documento. Eu tava aqui, eu era ilegal aqui. Eu discuti com o policial, falei, olha, você não fala assim comigo, porque você não tem direito de falar assim comigo, você quer me aplicar a multa? Você aplica a multa. Agora, me humilhar você não vai. E é assim que funciona. É assim que funciona. É da América. O meu primeiro green card, cara, quando eu fui a primeira entrevista, eu casei, né, com a mãe da minha filha, eu tenho uma filha aqui de 23 anos. Quando eu casei, porque na entrevista, né, da imigração, o oficial de imigração falou assim, tá bom, tá tudo certo, seu green card tá aprovado, mas assim, para eu aprovar seu green card, para você receber seu green card e eu dar a última assinatura, eu preciso fazer que você faça um exame de DNA para saber se a sua filha é sua filha mesmo. E aí eu saí da imigração, a mulher chorando, porque não sei o que lá. Eu falei, calma, não tem nada demais. Eu sempre muito razão. Chegamos em casa, pensando, falei, olha, o meu green card, ele é baseado no casamento. Esse pedido dele fazer o DNA da sua filha para você receber o green card, para eu receber o green card, não é justo. A gente conseguiu mandar uma carta de próprio punho para esse oficial, para o superior desse oficial na imigração, que era lá em Miami, falando, olha, isso aqui não está baseado em lei, porque o meu green card foi pedido por causa de casamento, não tem a lei para vocês bloquearem o meu green card, porque pedindo o exame de DNA de uma criança, que não tem nada a ver no processo. 3 semanas depois, meu green card chegou na minha casa. Caraca. Porque o certo é certo, até para o oficial de imigração. Sim. Ele tem que seguir a lei. Ele não pode criar a lei da cabeça dele e dizer, não, eu não vou te dar não, porque eu quero saber se a sua filha é sua filha. Se isso não tem base na lei para bloquear ou conceder um green card. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, cara, se você estiver dentro da lei, seguir a lei, você tem todos os direitos como qualquer outro cidadão. É simples assim. Então, cara, é um país maravilhoso. Claro que tem seus defeitos, não tem? Mas a questão em relação ao Brasil, cara, a segurança jurídica que você tem aqui, a segurança patrimonial que você tem aqui, a segurança na rua que você tem aqui, ela é um grande incentivador de você migrar para esse país, cara. Você vive uma vida muito mais tranquila, você vive uma vida digna, que eu acho que é o que o Brasil não tem, eu particularmente. Eu vou muito ao Brasil, amo o Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro. Mas se você for ver como cidadão, aqui você realmente vive dignamente. O Brasil, infelizmente, é com dor no coração, mas infelizmente não dá. Galera, foi um prazer aí. Contando um pouco da história do Diegão aí. Obrigado, cara. Contar a história. Todo brasileiro aqui tem uma história de imigrante. E foi uma honra aí. Claro que foi todo meu. Deixar o cara bonito, claro. Claro, não tem jeito. Aqui pra isso, né? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, pai. Eu não gosto nem de ver, não precisa nem ver. Já sabe que ficou bonito. Já sei que ficou bonito. Já sabe que ficou bonito.